Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde, com Narrativas Antagonista. Eu também escrevo uma coluna no site Antagonista e você lê sem pagar nada, 0800. Narrativas Antagonista, ele tem um formato diferente. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de eu opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Se você acha isso legal, família Narrativas Antagonistas só cresce. Já curte, já compartilha, já diz aqui nos comentários algum assunto que você queira ver. Verifica se você está inscrito aqui no canal do Antagonista. E se tiver inscrito, vê se você ativou o sininho para ser avisado de todas as notificações. O fato do dia é escândalo do INSS. Lupe sabia e nem assim cai. Olha, é uma história que, como a gente costuma dizer, cada enxadada uma minhoca, gente. É coisa que aparece, que não para de aparecer, que primeiro apareceu o irmão do Lula, aí depois o careca do INSS, o filho do ministro Lewandowski, que é advogado de uma das empresas. Que mais que apareceu? Apareceu tanta coisa que você vai ver tudo aqui. Bora pro fato do dia? Fato do dia, escândalo no INSS. Lupe sabia de tudo e nem assim cai. O ministro Carlos Lupe havia sido alertado da fraude em 2023. A fraude se diz que é desde 2016, existe uma comprovação do início em 2019, só que o ápice da fraude foi depois de 2023. Ou seja, depois que o ministro já tinha sido avisado. E essa informação incendiou a internet, mas não fez o Lula falar. Gente, o gato comeu a língua do Lula? Não sei o que aconteceu, faz mais de uma semana, um escândalo de bilhões lesando velhinhos e o Lula não abriu a boca. Tá tão estranha essa história, tá tão estranha, mas recordar é viver. No dia do escândalo, o que é que eu disse para vocês? O que o Lula vai fazer com o Lupe? Nada, porque ele não precisa. E para comprovar, na tela. Sabe o que é que o Lula vai fazer com o irmão dele, com o ministro da Previdência? É nada. Sabe por quê? Porque ele não precisa. Pode ser até que ele tire o ministro da Previdência, mas não vai deixar de ser aliado e não vai deixar de ter espaço no governo dele. O Lula não precisa tirar, porque para o Lula afetivo, o Lula pode fazer qualquer coisa. Se o Lula matasse um bebê em rede nacional, não que o Lula faria isso. Você pode não gostar dele, mas não é da índole dele. Mas digamos que ele fizesse, numa situação completamente hipotética, lembrando uma analogia que o Donald Trump fez. Se o Lula fizesse isso, os luloafetivos iriam defender. E os luloafetivos estavam agora à espera de uma mentira para eles contarem, para justificar o injustificável. Porque assim, tomar dinheiro de velhinho é de uma baixeza, que o povo não aceita, nem quem votou no PT aceita, mas o luloafetivo, ele aceita qualquer coisa. O luloafetivo aceita o Lula tomar dinheiro do pai dele aposentado, do avô dele aposentado, que ele está feliz. E ele está esperando uma desculpa. E qual é a desculpa? A desculpa é, na época do Bolsonaro foi mais dinheiro roubado. Aí, gente, já começam a aparecer os personagens. Tem um personagem que é o careca do INSS. O corrupto no Brasil, pelo menos, ele é bom de botar apelido. Vocês lembram a lista da Odebrecht? Pelo menos de botar apelido ele é bom. Coloca a matéria do Antagonista aí na tela para a gente ler junto. Aqui. R$ 53.580.000 para o
careca do INSS. A Polícia Federal aponta que Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, recebeu 53,58 milhões de reais de entidades associativas e de intermediárias no esquema de descontos ilegais de aposentadorias atribuído à cúpula do INSS, diz a Folha de São Paulo. Apontado na investigação como epicentro da corrupção ativa, o lobista também teria transferido R$ 9.320.000 a pessoas relacionadas a servidores do INSS entre 2023 e 2024. Vamos ler aqui o que diz o inquérito da PF. A partir da análise detalhada das transações financeiras identificadas na presente investigação, é possível concluir que o esquema em questão envolve uma rede de empresas e pessoas físicas que atuam de forma coordenada para movimentar recursos advindos de um esquema ilícito, utilizando mecanismos complexos de envio e recebimento de valores entre as partes envolvidas. O careca do INSS usava empresas para prestar serviços de consultoria a entidades que cobram mensalidades associativas dos aposentados. E olha aqui os valores. Ele pagou R$ 7.540.000 a Virgílio Filho, ex-procurador-geral do INSS, R$ 1.460.000 a André Fidelis e R$ 313.000 a Alexandre Guimarães, que foram ex-diretores do INSS. O Ministério Público indicou que emergem sérios indícios de que associações realizaram e continuam promovendo descontos associativos indevidos a milhares de aposentados e pensionistas do INSS. E esse assunto está quente. Nem quem defende o governo está defendendo o Lupe. Embate aqui no Senado, Rogério Marinho versus Randolfo Rodrigues. Não há crime mais hediondo do que se surrupiar, roubar recurso de idosos fragilizados do ponto de vista econômico e social. Pessoas que muitas vezes não têm sequer a condição, o discernimento necessário para ler um olerite, um contra-cheque. Essas pessoas têm sido ludibriadas, roubadas à luz do dia. No governo Bolsonaro de 19 a 20, 24.275 reclamações de que havia alguma coisa errada, cheirando mal no processo. Nós não ficamos inertes, não. Nós suspendemos essas entidades e devolvemos 57 milhões de repasses que foram devolvidos aos beneficiários prejudicados. 2019 começou a fraude. Das 11 associações que estão sendo investigadas, das 11, somente tem uma que surgiu depois de 2023, senador Rogério Marinho. Somente uma. As outras 10, 6 foi no governo que Vossa Excelência fez parte, no governo anterior. 2 no governo anterior do ex-presidente Michel Temer. E outras 2 antes disso, ainda nos anos 90. Em outubro de 2023, foi determinada a Polícia Federal fazer a investigação. Foi instaurado o inquérito. Foi instaurado o inquérito em 2024. Em um ano de investigação, já tiveram as ações e já tiveram as prisões. E o que caiu feito uma bomba é essa entrevista que o ministro Carlos Lupe, o ministro da Previdência, que foi quem escolheu o cara do INSS, deu para o jornal O Globo. Kim Kataguiri falou disso. Gente, o ministro Carlos Lupe da Previdência admite que sabia o que estava acontecendo no INSS. Ele que nomeou os 2 últimos presidentes, inclusive este que agora foi afastado por causa de desvios de 6 bilhões de reais, vai ser convocado na Câmara dos Deputados a meu pedido para prestar esclarecimentos, mas agora eu pergunto, com o ministro admitindo que sabia há vários meses, porque várias pessoas alertaram para os desvios, os descontos ilegais que estavam sendo feitos por parte de associações no âmbito do INSS, cadê a Procuradoria-Geral da República? Cadê o Supremo Tribunal Federal? Onde estão as investigações
contra o ministro, onde está o pedido de prisão preventiva contra o ministro, onde estão todas as medidas que o nosso Ministério Público e o nosso Judiciário têm que tomar. A minha parte de fiscalizar dentro da Câmara dos Deputados e no Tribunal de Contas da União, eu já fiz. Está na hora da gente cobrar a PGR. E aqui, Deltan Dallagnol, o rei do PowerPoint. Ninguém é melhor de PowerPoint que ele, então eu trouxe aqui o Deltan para explicar esses gráficos. Que o Lupe sabia sim o que estava acontecendo. Dá uma olhadinha aí comigo, ó. O Lupe, numa entrevista para o Globo, disse: eu sabia o que estava acontecendo. Ele deve ter se arrependido dessa entrevista aí. Ele confessou que ele sabia, disse aí o Carlos Lupe, sobre a fraude no INSS investigada pela Polícia Federal. Olha essa foto, ó. Parabéns para o fotógrafo. Mostra muito bem aí a situação, né? Eu sabia, veja bem, não tinha o que fazer. Eu sabia das fraudes bilionárias, bilhões sendo roubados, e ele simplesmente se omitiu. Olha aí a desculpinha dele. No governo, tudo é demorado. Eu sabia o que estava acontecendo das denúncias. Eu sabia que estava havendo um aumento muito grande dos descontos das mensalidades, que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso, e eu comecei a me irritar com a demora. Ah, parabéns, olha que atitude boa. Se irritou com a demora, quanta competência. Olha a ação efetiva que ele teve e se irritou com a demora. Só que o tempo no governo não é o mesmo de uma empresa privada. Foi a desculpinha que ele apresentou para o jornal O Globo. Desculpinha ridícula. Ridícula. Já vou mostrar para vocês como que essa desculpa é absolutamente furada. E eu já vou te dizer também o que isso significa, essa omissão dele. Mas antes, olha o que os investigadores também concluíram sobre o ministro Carlos Lupe. Dá uma olhadinha aí, ó. Quero trazer algumas informações de bastidores que eu fiz hoje nessa apuração, conversando com investigadores que acompanham de perto essa fraude no INSS. Nós estamos falando aqui há uma semana quase da situação do ministro Carlos Lupe. Para investigadores da polícia, é praticamente impossível que o ministro não fosse, pelo menos, no mínimo, conivente com essas omissões. Gente, ela falou pelo menos conivente, ou seja, ele sabia e não agiu. Mas eu já vou demonstrar que isso significa mais do que conivência, isso significa responsabilidade criminal que tem que ser apurada. E realmente a gente não tinha como o ministro não saber. Afinal de contas, as reclamações de descontos indevidos das aposentadorias explodiram. Foram 220 mil reclamações em 2023. Você imagina isso? 220 mil reclamações em 2023 de aposentados que tiveram descontos indevidos. E em 2024 foram 201 mil reclamações. Além disso, o volume dos descontos também explodiu. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico que eu vou mostrar para você. Olha aí, ó. Olha esse gráfico aqui, ó. Lá no governo Temer, Bolsonaro, 617 milhões, 604 milhões, 510, 536, 706. E aí olha o que acontece a partir do governo Lula. Explode. O volume aí dobra, mais do que dobra. Em 3 anos, quintuplica. Foi aí para 1,2 bilhão em 2023, 1,3 bilhão. Em 2024 foi para 2,8, 2,9 bilhão de reais de descontos. Não tinha como não ver isso aí. Era escancarado que uma fraude estava acontecendo. O Carlos Lupe foi chamado a se explicar na Câmara dos Deputados. E foi lá. 5 horas falando. O deputado Marcel Van Hatten resolveu levar uma aposentada para ficar cara a cara com o Lupe. Olha aqui no que deu. Eu leio aqui matéria do Globo, entrevista sua. Eu sabia o que estava acontecendo, diz Carlos Lupe sobre fraude no INSS investigado pela Polícia Federal. Ministro da Previdência diz que várias pessoas falaram sobre suspeitas nos convênios que possibilitaram descontos de aposentados, mas que era preciso levantar documentos antes de agir. Caro ministro, confesso que estou surpreso com sua presença hoje aqui. Em outros tempos, ainda que discorde frontalmente de Lula, nada tem a ver com ele, eu sei que Lula já teria resolvido o problema e Vossa Excelência não seria mais ministro. Ou o ministro sentado na sua cadeira teria, para poupar Lula de ser acusado de permitir um roubo tão grande e grotesco dos aposentados, teria pedido demissão, mas Vossa Excelência está aqui. Eu li uma carta de Cacai, advogado de 4 costados dos petistas, falando sobre as condições de Lula e de que ele não tem feito política como fazia antigamente. Creio que essa seja uma grande revelação. Não apenas
pelo fato de Lula deixar colar esse roubo dos aposentados em si, como do próprio ministro do seu governo está sentado aqui diante da Câmara dos Deputados, no plenário, com todas as revelações já feitas e o escândalo vindo à tona, demonstrando que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso nós sabemos. Aliás, quando eu nasci, poucos anos depois, eu via no Jornal Nacional a Georgina e tantos outros escândalos ao longo do tempo. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022 de 700 milhões para 1 bilhão e 300 milhões em 2023 para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita desse tamanho. E daí saiu o maior bate-boca do Carlos Lupe com o deputado Van Hatten. Deputado Marcel, eu acho que o senhor, antes de afirmar algumas coisas, devia ao menos estudar quem é quem. Eu mereço mais respeito. Eu não estou aqui porque eu não tenho medo de nada nem de ninguém, muito menos das suas afirmações. Eu não estou, o senhor disse, sabe por quê? Se eu não tivesse aí, eu estou aqui porque eu não tenho o que temer. Eu estou aqui porque eu tenho uma vida, não é uma brincadeira de trazer alguém para me representar aqui, não. Eu estou pessoalmente que eu tenho uma vida a defender. Eu sou pai, eu sou avô, eu tenho filhos, eu sei a responsabilidade que eu estou. E eu sei a responsabilidade de saber o que eu estou defendendo por minha inteira e voluntária vontade depois do convite do nosso presidente. Deputado, cada um age como quer e como deve. Alguns se escondem debaixo do tapete quando vê alguma acusação. Outros se colocam aqui, como eu estou fazendo, até para sofrer injustiças como o senhor está cometendo comigo. Mas eu enfrentarei isso com a tranquilidade, com a lucidez dos justos. Mas cuidado, a minha ira é santa. Eu não sei o que o ministro quis dizer com ira santa, se quis de alguma forma ameaçar, mas eu não me sinto amedrontado por Vossa Excelência. É só ler a Bíblia. Não é só ler a Bíblia, não. Da Bíblia o senhor quer fazer o que aqui? O senhor quer ameaçar parlamentar? É assim que o senhor trata a democracia? Mais respeito, deputado, mais respeito. Não, eu tenho direito a treva, é assim que o senhor trata a democracia? Por gentileza, eu acho que aqui nós merecemos aqui, inclusive a dona Eximar que está aqui ao lado, todo o respeito que não foi dado. Então, as acusações foram feitas, inclusive palavras que não imaginava serem pronunciadas por um ministro, mas faz parte do governo Lula. Infelizmente, nós esperamos o pior. Eu entendo, de qualquer maneira, que o que nós vamos ver nas próximas horas aí é justamente a queda de um ministro para que Lula não encare mais esse desafio que é ter o roubo dos aposentados no seu currículo, além de tantas outras gatunagens na sua biografia. A aposentada cobrou respeito. Vamos ver. Como o senhor está cometendo comigo. Mas eu enfrentarei isso com a tranquilidade, com a lucidez dos justos. Mas cuidado, a minha ira é santa. Marcel, nenhum aposentado pode falar nada de mim que não tem mais ninguém que defenda mais aposentado do que eu. Desculpe meu respeito, senhor. Eu gostaria de saber se dessa segunda lista teve Daniela... E aqui, vamos partir, depois da oitiva do Lupe, teve uma outra oitiva, que no início não era para ser do INSS, era para ser de outra coisa, na Comissão de Segurança, ministro Lewandowski. Só que aí descobriram um negócio do filho do ministro Lewandowski, que não é envolvimento em corrupção, mas é uma coisa, gente, o ministro Lewandowski é o ministro do ministério que está conduzindo a investigação do INSS. E aí me vem essa notícia aqui, na tela. Filho de Lewandowski atua para a entidade investigada por fraude no INSS. Investigado por envolvimento no bilionário esquema de fraude nos descontos sobre aposentados do INSS, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, CEBAP,
é representado juridicamente pelo escritório do advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-ministro do STF. Isso é o jornal Metrópolis que apurou. Segundo Metrópolis, a contratação ocorreu em 2 de dezembro de 2024, 4 meses antes da Polícia Federal deflagrar a Operação Sem Desconto, que culminou na demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O escritório do filho de Lewandowski foi contratado para representar institucionalmente a associação junto a órgãos federais de forma a assegurar a manutenção do ACT, Acordo de Cooperação Técnica. O que é ACT? É o convênio que permite descontos de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas. Eu vou explicar. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é quem está conduzindo a investigação da fraude bilionária de roubo de dinheiro de velhinho no INSS, que já tinham avisado para o ministro da Previdência que existia em 2023. O ministro da Justiça está com essa investigação. Enquanto isso, o filho do ministro da Justiça é contratado de uma investigada para fazer gestões junto a órgãos federais para manter o tal do ACT, que é o convênio que possibilitou os descontos que geraram a fraude. O ministro Lewandowski defendeu, disse que é uma atuação técnica, que não tem nada a ver com investigação, que não é atuação criminal, papapá, mas deu bate-boca na Câmara dos Deputados. Vamos ver. Que seja importante explicar um pouco para o povo brasileiro o que é essa fraude do INSS. Então, o INSS ele fazia convênios com entidades, algumas, dentre elas, sindicatos, e essas entidades, esses sindicatos, eles tinham autorização do INSS para fazer um desconto direto da aposentadoria do segurado. Quando eu olho meu contra-cheque, se aparecer um desconto lá, eu vou perguntar, por que está descontando no meu contra-cheque? Esses valores eram muito pequenininhos, centavos, coisa pequena. Só que no grande número de segurados que o INSS tem hoje, esse valor chegou a 6 bilhões de reais de descontos que eram ilegais. Descontos que não tinham autorização do segurado para acontecer. Pois bem, o escritório de advocacia em que o seu filho trabalha foi contratado por uma dessas empresas para garantir os interesses da empresa. O que isso significa? Os interesses de continuar descontando. Isso por si só, ministro, concordo com Vossa Excelência, não há ilegalidade. Vossa Excelência foi muito preciso na aplicação da palavra. Legalidade. Vossa Excelência também disse que o Ministério da Justiça está capitaneando. Capitanear, do latim capta, cabeça, caput. Vossa Excelência agora está na posição de cabeça dessa investigação. E eu questiono Vossa Excelência agora, além da legalidade, questiono Vossa Excelência em relação à moralidade. É moral, ministro, é moral que Vossa Excelência seja a cabeça de uma investigação que tem por investigado, inclusive foram cumpridos mandados de busca na referida empresa, Vossa Excelência tem o seu filho como advogado de uma dessas empresas. Então, ministro, não mencionam aqui a legalidade, porque Vossa Excelência já falou. Destaco somente, para encerrar, que essa legalidade é a mesma legalidade que permite que as esposas dos ministros do Supremo advoguem em processos em que eles trabalham. Então eu acho que aqui a gente tem uma crise de moralidade no Brasil. E aí concordo com Gilvan quando diz que não aceitaria o cargo de ministro da Justiça de Lula. Muito obrigado. E deu até... Agora virou vale tudo, né? Agora que o Glauber vai ficar lá, eu acho que eles vão dar um pedaço de pau na mão de cada um e vão sair se batendo, né? Que agora pode bater. Agora pode bater.
Vocês imaginam se o povo descobrir que pode bater. A bobagem que eles estão fazendo mantendo esse Clauber. Mas, enfim. Agora pode bater? Virou festa do caqui. O Lindbergh Farias e o Gilvan da Federal não chegaram aos finalmente. Mas eu acho que eles nem estão em forma. Aliás, ali, eles mais apanham do que batem. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Eu peço à Polícia Legislativa. Eu sei, Gilvan. O que tu fez com E assim, eu vou colocar o ministro Carlos Lupe para falar, porque ele foi lá, ele ficou horas. Ninguém defende o Carlos Lupe. Ninguém. O Lula, o gato comeu a língua dele. Tá mudo, tá trancado no armário. Sei lá o que aconteceu com ele. Perdeu a voz. Sumido. Mas o Lupe tá lá se defendendo. Vamos ver aqui um trecho. Estancar a sangria. Quando a gente começa, já em 2020, nós herdamos, deputado Ottoni, nada acontece de um dia para o outro numa instituição gigantesca como o INSS e a Previdência Social. Só para lhe lembrar que o INSS é uma autarquia, ela é independente, ela tem diretoria, ela tem presidente, cada um é responsável pela sua ação no quadrante daquilo que é a responsabilidade dele fazer. Ao ministro, no meu caso, compete coordenar, compete acompanhar, compete ditar política pública, mas não é um botequim da esquina, normalmente, que você pode, sob os seus olhos, enxergar tudo que está acontecendo. Estancar essa sangria tem a complexidade de nós termos um país continental. São quase 6 mil municípios. São instituições grandiosas, que, infelizmente, é alimentado por quadrilhas, sim, de pessoas inescrupulosas, de pessoas que não têm respeito à cidadania, de pessoas que acham que no berro, na força, no tiro, podem impor sua vontade. Essas são as quadrilhas que usam, inclusive, as redes sociais para acabar com a reputação e se proteger nas redes sociais, fazendo fake news, mentindo, assassinando reputação. Hoje a tecnologia permite crimes modernos. Você não precisa matar fisicamente ninguém, você mata a reputação da pessoa, multiplicando mentiras, multiplicando inverdades. Mas como eu sou um verdadeiro cristão, a minha tese de Cristo é de que a verdade sempre vence. A verdade é libertadora. Então a minha verdade vai ser colocada em xeque e cada um vai ver quem está falando a verdade. Antes, em nenhum governo, no governo anterior, não houve nenhuma ação. Por que então não fizeram? Tem várias denúncias, eu não vou citar nome, eu não gosto disso, eu não nasci para dedo duro, mas tem citações de gente, por exemplo, um tal de Careca, que age dentro do INSS há mais de 15 anos. Eu montei e botei o Careca lá. De onde surgiu esse cara? Tenho amizade com muitos carecas. Um está aqui, Mário Eres, que é meu amigo e é careca. Mas tenho certeza que não é este o Careca. Não é este o Careca. Mas de onde surgiu? Né? Na verdade, nós temos uma sociedade que tem a vocação da esperteza. A lei de Gerson, grande meio de campo, todo mundo quer levar vantagem em tudo.
coibir isso, a gente tenta, a gente luta, mas é mentira dizer-se que isso resolve-se do estalar de dedos. Nem Cristo, que era o Filho de Deus, que escolheu 12 apóstolos, tinha um traidor lá. Ele não tinha como controlar, era Cristo e era o Deus. Ele não tinha esse poder. Quem sou eu? Ser humano, falível. Então, eu não tenho ilusão, eu falo com com o coração aberto, limpo, eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que temer. Agora, é muito difícil você assumir essa responsabilidade e achar que vai resolver assim, no estalar de dedo, como se fosse o botequim da esquina, uma instituição que tem 21 mil funcionários, né? Que tem agências em todo o Brasil. Então, tudo é complexo. Agora, garanto a você o seguinte, no nosso governo, com a nossa Polícia Federal agindo, com a Contraloria Geral da União agindo, preparem-se que vai para a cadeia toda essa gentalha marginal, inclusive aparecendo quem está por trás delas. Inclusive aparecendo quem são os mentores dela. Quando eles começaram, quem os patrocinava? Se tem quadrilha aqui, garanto a vocês que não é nossa. Essa quadrilha não vem de hoje. E o nosso papel é investigar e botar na cadeia. Agora, o Lupe não errou em nada? Ele errou em ter coração grande demais e trabalhar com a empatia. Homem altamente qualificado. Inicialmente eu coloquei um servidor respondendo. 3, 4 meses depois, vendo o preparo, vendo o currículo, vendo a estrutura e a empatia que tive. Porque sabe que a vida é assim, a gente acerta e erra, mas a gente trabalha, eu trabalho muito com a empatia, com a intuição, com a sensibilidade. Repito, eu sou um humanista. Eu nomeei o Dr. Stefanuto, por isso eu assumo todos os meus atos. Foi um ato meu, ninguém me indicou. Eu escolhi porque eu vi nele um preparo inicial para que ele desempenhasse um bom trabalho da Previdência Social. E aqui, gente, é um momento para emocionar todo o país. Porque vocês sabem em quem está doendo isso? Em quem que está doendo? No ministro Lupe. Nossa, gente, olha, arrepiada. Vamos ver. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostaria que fosse muito mais ágil. Mas demorou, mas estamos agindo. Estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Nós estamos tendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. Eu vejo as pessoas que até semana passada eu tinha confiança, trabalhavam comigo, desenvolviam um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas nisso. É um pavor, irmão. É um horror. Não conseguimos detectar, e aliás, se for falar a verdade, não falo jovem, a vera, isso acontece em todas as instituições. Meu filho não é responsável pelos meus erros. E os meus amigos também não podem ser responsabilizados por erros deles na minha pessoa. Cada um de nós é responsável pelos seus atos, pelo seu comportamento. Quem tiver roubado dinheiro de aposentado de pessoas tem que ir para a cadeia. Doia quem doer. E quem que vai devolver esse dinheiro para os velhinhos aposentados? Quem vai devolver? Os sindicatos não parecem tão preocupados, não estão preocupados. Mas o PSOL quer que o governo devolva esse dinheiro. O governo é nós, tá? Não são os caras que roubaram do governo, não. O pessoal quer que a gente dê outro dinheiro para o governo devolver para o aposentado. Aí foram falar com o Haddad. O que o Haddad acha? E o Haddad disse isso aqui. Ministro, sobre os recentes casos das fraudes no INSS, tem algum planejamento de ressarcimento pelos cofres públicos? Então, estamos aguardando a CGU e a AGU nos envolverem numa etapa subsequente para tratar desse assunto. Ainda, essa questão ainda está no âmbito da CGU. O secretário Seron disse... O Vinícius, inclusive, esteve comigo aqui ontem falando disso. O secretário Seron chegou a dizer que poderia ser possível utilizar o orçamento federal para poder realocar de algumas áreas para o ressarcimento de aposentados e pensionistas. Você acha que isso seria possível? A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada, mas nós vamos encaminhar. Oi? Já sabemos quando estaria formatada? Até ontem não estava.
Não é? Isso depende especialmente da Primeiro da apuração do que de fato não foi autorizado, em termos de... Precisa ter a certeza do que não foi autorizado, tem as reclamações que foram feitas ao longo desse período, que foram formalizadas, mas há um conjunto de aposentados que não formalizaram queixa, mas que teriam direito se demonstrado que o débito foi feito indevidamente. Tá E bem? o objetivo é ressarcir, então, essas pessoas prejudicadas. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparação. Tá bom? Pois é, né, gente? Pois é. Agora, enquanto isso, o ministro Carlos Lupe, que foi avisado da fraude numa reunião em 2023, e o ápice da fraude foi em 2024, quase metade da fraude que vinha de 2019, pelo menos, quase metade foi tudo no ano de 2024, depois dele ser avisado. Ele fala que ele agiu a tempo. Eu agi a tempo. Eu demiti um diretor que tinha inclusive sido superintendente no governo anterior, demiti-lo em maio de 2024 pela letargia, pela demora, como foi falado aqui, que ele teve em agir. Eu instarei e pedi para instalar, eu distribuí para os senhores todos aqui, uma apuração através, e bem, vocês vão ver detalhes aqui, que vai bater, inclusive, gente que a gente tem relação, não pessoal, mas relação de conhecimento. O presidente Lula fez um único ato, me avisou no dia para eu me reunir com as equipes que já estavam começando a ação, no dia da ação, para eu me reunir com o ministro ministro da Justiça, ministro Lewandowski, e a CGU, para eu tomar conhecimento das ações que estavam acontecendo nessa ação integrada do Brasil todo, para eu ter conhecimento já a ação iniciada. E determinou-me que demitisse a presidência do INSS por uma questão de defender a própria instituição e a liberdade de se defender, num momento propício. Então, essa é a verdade e eu não tenho o que temer quando falo a verdade. Ele agiu a tempo. Gente, o tempo para cada um é uma coisa, entendeu? Então, o tempo que você está numa montanha russa passa de um jeito. O tempo que você está esperando a cirurgia de um filho passa do outro. As sensações são diferentes. Então, a sensação do Lupe é que foi rápido. A sensação dos caras que foram para cadeia é que foi rápido. Já a sensação do velhinho do INSS que estava tentando cancelar, ia na agência, nem a agência sabia, não foi tão rápido, amor, não foi tão rápido. Mas aí, enquanto isso, onde está o Lula? Vamos ver essas fotos aqui. Você sabe quem são essas pessoas? Eu vou ler aqui. Estive hoje com dirigentes das principais centrais sindicais do Brasil na semana em que celebramos o 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e de Trabalhadore. Não é? Eu achei transfóbico. Recebi o documento Pauta da Classe Trabalhadora, Prioridades para 2025, por um Brasil mais justo, solidário, democrático, soberano e sustentável como parte da mobilização e da marcha da classe trabalhadora em Brasília. Nosso governo tem raízes nessa luta e estará sempre com as portas abertas para o diálogo com aqueles que fazem a roda da economia girar. E tem videozinho, gente. Olha que bonito, videozinho sonorizado. E o que eu queria saber é, o Lula conversou com o povo do sindicato sobre os 6 bilhões dos velhinhos que foram roubados por sindicatos. O Lula chegou para eles e falou, gente, vocês precisam se organizar aqui para ver como é que vocês vão devolver esse dinheiro. Se tem gente honesta, vocês vão ficar manchados, vocês têm que fazer os desonestos devolverem. O Lula fez isso, será, nessa reunião? O que você acha? O que você acha? Antes de você achar, antes de eu achar qualquer coisa, vamos para... O PT é o governo que mais combate a corrupção. Sempre foi assim. E é por isso que você fica sabendo dos escândalos. Porque o PT não deixa continuar. O PT vai atrás.
Esse escândalo do INSS começou no governo do Inominável. E a Gadolândia não admite. Não admite que, além de tudo, é ladrão. Além de tudo, desvia dinheiro público. Rachadeiro, pagando casa do filho em dinheiro vivo. Começou lá. Entra o Lula, o que fala? Vamos investigar, vamos ver. Acabou o esquema. Todo mundo preso. E agora eles querem derrubar o ministro da Previdência. A extrema-direita está agindo nesse sentido por quê? Porque aí os cupinchas deles, que ainda estão lá e não foram detectados, podem continuar roubando, como fizeram durante todo o governo do Inominável. Mas eles não vão fazer, sabe por quê? Porque o Brasil agora é uma democracia. E foi para isso que eu fiz o L. Faz o L. Olha, tentaram de tudo para cobertar esse escândalo do INSS. O consórcio PT-STF foi tirar o Collor do sarcófago que ele estava morando. Estava mesmo, que vocês viram a cara dele? Enfiaram o Collor na cadeia, ninguém mais nem lembrava do Collor. A Lava Jato acabou, a Lava Jato torturava todo mundo, o Moro é canalha, o Deltan é canalha, mas para prender o Collor serve. E por que é para prender o Collor? Porque eles querem prender os aliados do Bolsonaro. E mais, queriam fazer, como fazem toda hora, uma cortina de fumaça para o escândalo do INSS. Não deu certo, porque o povo não é besta. Nós temos as redes sociais. E o Lula não tira esse ministro porque é tão safado quanto. Porque o irmão do Lula está metido. Porque sabe Deus o que é que esse ministro pode falar se o Lula demite ele, se ele perde o foro privilegiado. Agora, todo esse escândalo poderia ser realmente punido, né? Se não ficasse de frescura, porque o Bolsonaro fala palavrão. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? Comeram a língua do Lula? O Lula renunciou? Porque eu não consigo pensar em outra justificativa para o presidente da República não ter se dirigido aos milhares de aposentados que foram roubados no esquemão do INSS. É de uma falta absoluta de respeito. Faz mais de uma semana, como é que o presidente da República deu uma bela de uma banana para os aposentados? O Lula deu uma banana para os aposentados. Não quer nem saber o que eles pensam, que deixa de pensar, se está sofrendo, se não está sofrendo, se recebeu, se não vai receber. Dane-se. Não levou em consideração. E com quem que ele está fazendo encontrinho, videozinho para rede social? Com os sindicalistas. Lembrando, a fraude é de sindicatos que conseguiram fazer descontos direto na folha dos aposentados do INSS. Esses descontos tinham uma regra para que pudessem ser feitos de maneira legal e começaram a dar dinheiro para a gente dentro do INSS para tocar o desconto no olerite do aposentado, sem ele saber. E depois o aposentado não conseguia desenrolar isso, não conseguia parar os descontos, ou quando conseguia, já tinham feito durante muitos meses. O governo, que é o gestor de tudo isso, deixou sob sua guarda, sob seus olhos, que uma gangue roubasse dinheiro de velhinho. E o presidente da República, que é um velhinho que vive muito bem e sustentado por nós, não teve o mínimo de respeito de via público se dirigir a esses aposentados, muitos dos quais são eleitores dele. Não está nem aí. E ainda foi fazer converscote com as centrais sindicais, que até agora ninguém se pronunciou como é que devolve dinheiro, como é que não devolve, quem que era honesto, quem que era desonesto, tá todo mundo quieto. E eu já tinha adiantado para vocês que não ia acontecer nada com o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele está aí se defendendo, e se defendendo de uma forma, ele é hábil com as palavras, mas acaba dando raiva nas pessoas, porque ele se vitimiza diante de um escândalo dessa monta e desse padrão moral. Ele vem falar, não,
Mas na gente dói também, estão cortando na nossa própria carne, porque eu estou demitindo gente que trabalhava até ontem comigo, eu achava que era honesto e não é, isso dói em mim. Ele quer que diante de um negócio desse, de tomar dinheiro de aposentadoria, as pessoas fiquem com dó dele, porque fez o trabalho que tinha que ter feito antes, quando foi avisado em 2023. Esse homem foi avisado em 2023. A maior parte do escândalo se passou em 2024. E aí ele argumenta que teve que ficar lá investigando, mas enfim, não tem a mínima condição. Mas ele permanece no cargo. Ele é um homem mais importante do que aquele ministro Juscelino Filho, que demorou 2 anos para cair. Era um escândalo atrás do outro, um nível de deboche na estratosfera e não caía. O Carlos Lupe, que é um homem mais forte, com mais história e que não tem uma ligação direta dele, pessoa, com o escândalo, como havia com o Juscelino Filho. Havia e nunca ia. O Lupe é mais importante, não tem essa ligação direta. A ligação é o quê? Ele nomeou o cara que fez, mas não tem assim, ele recebeu. Não tem essa acusação. Ele nomeou o cara que fez, ele sabia que estava rolando um negócio e não impediu que bilhões saíssem das contas de aposentados. Isso é a ligação, mas não é assim, ele recebia dinheiro, ele tinha a ver com o sindicato. Não tem. Vocês acham que o Lula vai mexer? Vocês acham que o Lula vai tirar? E na boa, o brasileiro, ele quer o direito de gritar. Ele não quer o direito de resolver. Não atua politicamente para resolver. Atua para gritar. Então o brasileiro quer gritar, quer ficar xingando o Lula, ele quer poder xingar o Lupe, aí ele vai lá e ele xinga o isentão, aí vai o outro xinga os bolsominion, aí vai e fica xingando. E ele fica feliz xingando, porque xingando, ele faz 2 coisas. A primeira, ele tem a sensação de que ele está interferindo em algo, ele põe aquilo para fora, entendeu? Tem a coisa catártica e a sensação de que ele está interferindo em algo. E depois, que como ele xingou, ele já fez alguma coisa, então a culpa não é dele. O país não está assim porque nós, como um conjunto da sociedade, nos organizamos assim e são essas as pessoas que estão no poder. E por que não deixa de ser assim? Porque, de alguma forma, a gente não consegue se organizar para mudar. A gente devia estar empenhado no quê? Em, como sociedade civil e como país, falar, não, pera, isso que nós estamos tentando até aqui não deu. Como que nós vamos fazer? O que é possível fazer para mudar esse estado de coisas? Mas isso é chato. Dá trabalho, às vezes dá desânimo, que você fala, nossa, esse país não vai mudar nunca. Já xingar dá uma sensação tão boa. Xingar político, se fosse esporte olímpico, essa era a nossa medalha garantida. E aí, o que é que você achou? Conta pra mim. Antes, se você é da turma que quer me mostrar que ficou até o fim, eu quero que você ponha a frase nos comentários. O gato comeu a língua do Lula. Põe, o gato comeu a língua do Lula, que eu vou saber que você viu até o fim. Muito obrigada pela sua companhia. Curta, compartilhe esse vídeo. Amanhã é feriado. Mas não deixei vocês na mão. Não deixei. Amanhã e sexta-feira tem 2 especiais que eu trouxe aqui. Nossa, 2 especiais que eu acho que vocês vão adorar. O especial de 1º de maio tá legal, tentando recordar é viver, enfim. Já se programa aí para não perder. Hoje eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto às 5 da tarde. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Beijo e até lá.